Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, te louvamos, Senhor, porque até aqui Tu tens sido conosco e tem nos ajudado. Queremos te pedir agora que nessa noite Tu tenha liberdade para falar aos nossos corações, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa de fato produzir efeito em nossas vidas. Que não seja o que eu venha falar, mas o que o Teu Espírito tenha liberdade para falar aos corações. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então é dezembro, né? E o que acontece em dezembro? Final do ano está chegando, com ele a gente começa a olhar as metas que foram estipuladas lá no início do ano. E aí a gente ou se alegra nesse momento, ou se entristece, se elas foram obtidas, se elas foram alcançadas ou não. E aí a gente fica satisfeito ou triste com isso. Só que também é um tempo de nós iniciarmos novos planos e novas metas para o próximo ano. E como que funciona isso? Porque é o tempo, geralmente, quando vai se aproximando o Natal, infelizmente, é o tempo que as pessoas param para refletir na sua vida. Quando a gente deveria fazer no decorrer do ano, mas usamos dezembro. E aí, através dessas reflexões, o que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite é exatamente sobre isso. Para onde você está indo? De que forma você tem caminhado, mas para onde você está indo? Eu não sei se tivemos um probleminha aqui. Romulão? Beleza, obrigado. É ao vivo, gente, então a gente vai adequando algumas coisas. É que eu não estava vendo funcionar a TV aqui. Mas para onde você está indo? Essa é a pergunta que nós vamos trabalhar nessa noite. Mas é uma pergunta simples, não é algo, não é nada de fantástico, não é nada de estratosférico, não, é uma pergunta simples. Para onde você está indo? E por ser uma pergunta simples, as respostas a essa pergunta nem sempre vão ser tão simples. Por quê? Porque visões são totalmente diferentes. A gente pode concluir em fazer, decidir e tomar o posicionamento de fazer a mesma coisa, mas com visões diferentes, talvez não saia da mesma forma. Pressupostos já estão idealizados por cada um. Cada um tem os seus pressupostos já adquiridos e talvez não saia igual ao outro. Porque temos visões diferentes. E cada pessoa é diferente uma da outra, então o ânimo também pode ser diferente de uma pessoa para outra. Eu e meu amigo Marco aqui podemos desenvolver a mesma coisa, mas talvez com velocidades diferentes, talvez com um ânimo diferente, não porque um é melhor ou outro é pior, porque nós somos diferentes, simplesmente por causa disso. Mas, como eu disse antes, é uma pergunta simples, e se você é cristão, talvez é imediato a resposta para essa pergunta. Estou indo para o céu. Basicamente, o cristianês a gente leva para esse lado. Não, estou indo para o céu. Só que no momento que a gente está vivendo na atualidade, no que a gente vê no nosso dia a dia, não tem sido fácil, nem mesmo os cristãos entrarem em um consenso e caminharem juntos em algumas questões. Porque cada um tem uma direção de ver, tem uma forma de ver as coisas. Nós vemos muitas vontades próprias imperando no que eu devo fazer e na forma como eu devo fazer. E quando se passa a ter a minha vontade, a gente acaba deixando um pouquinho a Bíblia de lado para fazer o que eu acredito que é certo. E aí isso não passa de achismos, é o que eu acho. E muitas vezes nada tem de cristão nisso, nada tem de padrão bíblico nisso, nada tem de padrão nas decisões que eu deveria tomar para ter uma caminhada rumo, vamos pensar o evangeliquez, rumo a Cristo, rumo à nossa pátria celestial. Alguém já disse que nós não somos desse mundo, e de fato não somos, aqui nós somos passageiros. Então quando eu estou caminhando e para onde eu estou indo é importante, por quê? Porque eu tenho que ter uma noção de para onde eu estou indo. Eu tenho que ter um alvo de para onde eu estou indo. Então, se meu alvo é Cristo, eu devo fazer tudo convergir para a vida dele aparecer na minha vida. Mas também, quando a gente está indo para um determinado local,
Há formas de se ir para esse determinado local. Talvez você vá de carro, talvez você vá a cavalo, talvez você vá a pé, talvez você vá caminhando, talvez você vá correndo. São formas diferentes. Eu lembrei hoje pela manhã, o Jaime não está aqui, né? Nós temos um irmão aqui na igreja, o Jaime. Ele é corredor ultramaratonista, então o Jaime é algo fora da curva, assim, mas ele faz coisas básicas como eu e você, por exemplo. O Jaime foi correr uma maratona em Porto Alegre. O que ele fez para aquecer? Ele foi correndo de Caxias a Porto Alegre, chegou lá e foi correr a maratona. Básico, todo mundo faz isso, né? Mas o que acontece? Tirando o Jaime de lado, eu e você, a gente não vai fazer isso, claro, né? Eu fui esses tempos andar de bicicleta com um amigo, enquanto estava subindo o morro, eu estava pensando, eu vou voltar aqui de carro só para mim olhar para esse morro, porque eu não estou aguentando aqui. A gente tem os nossos percalços, a gente tem as nossas limitações, e o andar e caminhar na vida vai trazer dificuldades, vai trazer pedras no caminho, e vai trazer talvez até pregos no caminho. Por que eu estou falando isso? Hoje, vocês estão vendo aqui, estou bem, aparentemente estou bem, né? Semana passada, quem estava aqui na igreja, eu não vim no culto da manhã, vim apenas no culto da noite, porque eu estava andando de muletas. Por quê? Pisei num belo de um prego bem no meio do pé e foi lá no fundo. Não estava conseguindo colocar o pé no chão. Então estava de muleta, estava daquele jeito, com um empecilho, mas graças a Deus hoje, vou compartilhar um pouquinho depois como está hoje, mas hoje eu estou aqui e o que eu refleti pensando naquele prego? Aquele prego me impossibilitou de andar. Aquele prego me impossibilitou de andar da forma adequada. Me impossibilitou de ir em direção ao que eu queria da melhor forma possível. E aquilo me fez pensar sobre algumas coisas na minha caminhada. E aí quando eu me refiro a esta caminhada e a nossa caminhada diária, eu não estou me referindo à sua ida para o trabalho, eu não estou me referindo à sua ida para a faculdade, eu não estou me referindo a seus passeios. É muito mais importante do que isso. Eu parei para refletir na minha caminhada com Cristo. E é nessa caminhada que a gente vai pensar nesta noite, porque ela é super importante no nosso foco final de vida. Para onde a gente está indo? Eu convido você a abrir João 14, é um texto bem conhecido, se você não tem a Bíblia vai aparecer aqui no telão. É um texto bem conhecido, um texto que a gente canta ele, e depois no final a gente vai cantar esse texto. Mas eu quero convidar você para olhar para ele com esse olhar do pensamento de que para onde eu estou indo, como está a minha vida. O texto diz o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Esse texto é um texto simples que a gente conhece, a gente canta, a gente fala, a gente ouve muitas vezes, mas há aqui uma profundidade nisso muito importante. Ele foi nos preparar um lugar para que onde Ele está, eu e você possamos estar com Ele. Quem é Ele? É Jesus. Jesus está falando com os seus discípulos nesse momento e Ele fala isso: olha, eu vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu vou voltar e vou levar vocês para estarem junto comigo. E se a gente parar só nesse início, isso só, por si só, é algo maravilhoso. É algo grandioso para mim e para você, é algo que nos dá esperança. Mas é importante porque quando a gente olha para esse texto, aí me veio uma pergunta: o quanto eu e o quanto você estamos preparados para esse lugar? O quanto eu e você temos almejado isso na nossa vida? O quanto isso tem mexido conosco? Qual o nível de importância que isso tem na sua vida? A forma como você vive
diz o nível dessa importância. Como você tem se preparado, como você tem almejado estar neste lugar? Um pastor amigo meu, ele falava em relação à vida cotidiana do cristão, e aí envolve todos, não somente o cristão, mas quando você pergunta para uma pessoa assim, como é que você está? Eu, pelo menos, nunca ouvi, não sei se você já ouviu, mas a pessoa te olhar e dizer assim, mancando. Geralmente as pessoas falam assim, tá difícil e tal, mas a gente vai indo, né? É basicamente isso, eu estou mancando. Só que mancar não é o ideal para nós. O viver mancando não é o ideal de uma vida plena e satisfeita. Ninguém tem prazer em dizer que está difícil a caminhada. Eu experimentei por alguns dias o andar numa perna só. Eu experimentei por alguns dias o não poder colocar o pé no chão, e eu vou dizer uma coisa horrível. Porque te falta equilíbrio, te impede de fazer as coisas da maneira adequada, te impede de fazer muita coisa que você gostaria de fazer. E principalmente se você mora num sobrado, te coloca em risco, né, amor? Se tem muita escada lá, a Mel teve que falar grosso comigo, porque eu quase caí escada abaixo, pulando num pé só. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu e você não fomos projetados, vamos dizer assim, por Deus, para vivermos uma vida em circunstâncias adversas o tempo todo. Eu e você não temos como proceder da melhor forma possível, sendo que os percalços da vida geralmente são mais difíceis. E aí a gente acaba trocando algumas coisas, trocando algumas verdades, a gente acaba dificultando a nossa própria caminhada, e isso nos impossibilita de olhar para o caminho correto. Isso nos impossibilita de olhar para o nosso alvo lá na frente e caminhar e andar em conformidade com Ele. Quando eu e você queremos chegar em algum lugar e algo nos impossibilita, geralmente nós ou definhamos ou ficamos brabos, mas quando não conseguimos chegar, isso nos chateia. Agora, é necessário saber onde se quer chegar. É necessário entender que existe a forma adequada para se caminhar na nossa vida. Porém, na caminhada tem percalços, porém na caminhada tem dificuldades, porém na caminhada tem as pedras, tem os pregos. E a pergunta é, para onde você está indo? E não é algo simplesmente assim, mas eu sou cristão há tantos anos, não tenho muita coisa, muita dificuldade. Com relação a isso, quando a gente olha para o texto que a gente está lendo, João 14, tem um discípulo que andava com Jesus há muito tempo já. Ele via o que Jesus fazia, ele ouvia as próprias palavras do Mestre, ele conhecia o que estava acontecendo ali, mas ele demonstra uma dúvida interessante. Versículo 5 de João 14 diz o seguinte: Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Pouco antes Jesus tinha falado, olha, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé, de uma forma tão sincera, expressa isso, olha Jesus, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Talvez você se identifique com essa exclamação, com essa postura de Tomé, porque às vezes é assim exatamente que a gente se sente com relação a como proceder. Como eu vou fazer nessa situação? Para que lado eu vou? Qual decisão certa a tomar? E Tomé era um discípulo de Jesus, assim como eu e como você. E aí Jesus responde da mesma forma simples, mas com algo grandioso. O que Jesus fala para Tomé ali é o maior segredo da vida de sucesso de um cristão. Veja bem, eu vou falar o segredo da vida de sucesso. Anotem aí. Dá para aquelas palestras, os 7 passos de sucesso, mas não. É algo simples, é algo que Jesus
direcionando principalmente para Tomé nessa resposta, mas os discípulos estavam ali, responde algo muito profundo. Versículos 6 e 7. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Isso é profundo, isso é grandioso, isso a gente ouve seguidamente, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em Cristo eu e você temos todas as respostas para as perguntas e as dúvidas da nossa vida. Em Jesus nós temos as respostas para caminhar adequadamente no caminho correto, em direção a Ele. Porque Jesus, Ele não tem meios termos, Ele é a forma adequada de se chegar ao Pai. Ele é o caminho perfeito, Ele não nos deixa desamparado, Ele não nos deixa nas dúvidas. Porque conhecendo Jesus, o que o texto diz, se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Conhecendo Jesus, eu e você, conhecemos a forma adequada de andar na nossa caminhada. Conhecendo Jesus, aqueles percalços da vida que se levantam sim, eles ficam mais leves, porque Ele nos dá força, Ele nos dá a vida, Ele nos dá a verdade no meio das dificuldades. Ele nos dá a direção certa para onde devemos ir. Mas então por que que eu e você, em muitos momentos, nos sentimos sem direção? Por que que em muitos momentos a gente não sabe como ir e não sabe nem mesmo para onde ir? Porque em muitos momentos nós tropeçamos no meio do caminho? Por que que nós encontramos os pregos que não eram para nós? Deixa eu dizer uma coisa muito importante sobre o que eu falei antes. A gente tem que ter um alvo para se seguir. E se você não tem uma direção, você não sabe onde quer chegar, você não tem os meios adequados, certos de como você deve ir, você não tem certeza de para onde você está indo, infelizmente você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você vai dar voltas, e voltas, e voltas. E você não tem um alvo específico. Então você não chega a lugar nenhum. Talvez chegue em vários lugares, mas não no lugar específico que você deveria chegar. E mesmo quando você sabe onde você quer chegar, e aí você traça metas e planos para a sua própria vida, mas você toma os meios ou as direções erradas para se chegar nesse alvo, tampouco você alcança ele. E isso é muito importante. Porque você certamente já ouviu que se você for sincero, as coisas funcionam. E você talvez saiba, talvez você queira chegar a Porto Alegre. Porto Alegre está para cá. E você sabe que a BR-116 passa em Porto Alegre. Então você é sincero naquilo, poxa, eu preciso chegar em Porto Alegre, eu vou pegar a 116. A 116 passa em Porto Alegre. Olha lá, é isso aí. Só que você pega em direção a São Paulo. Por mais sincero que você seja, por mais que você tenha certeza que a 116 passa em Porto Alegre, você vai chegar em Porto Alegre, indo em direção a São Paulo? Não. É uma resposta simples. Só que muitas vezes a gente já ouviu isso e às vezes a gente até fala, olha, seja sincero em tudo que você fizer, que vai dar certo. Pensamento positivo, que vai funcionar. Não é verdade. Para viver bem, não basta ser sincero. Tem uma pessoa bem próxima a mim, conhecida, que tem a crença nisso, né, do pensamento positivo. E aí uma vez conversando com essa pessoa, eu disse, tá, mas se eu simplesmente tiver o pensamento positivo, tu acredita que tudo vai funcionar certo? Se eu simplesmente fizer as coisas no automático, ela, sim, pensamento positivo ajuda, você deve ser sincero no que você acredita. E uma pergunta simples, se eu estiver caminhando nessa direção e ali na frente tem um buraco, eu vejo que ele está ali, mas eu vou mentalizar que não, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada de mal comigo, e eu vou em direção, continuo indo, o que vai acontecer?
vou cair no buraco. O que é o correto? Eu entendi que tem um problema, um perigo ali, eu desvio. Só o pensamento positivo, só o ser sincero não funciona. Isso é a maior mentira que pode estar sendo dita, porque não funciona. Para se viver bem, para se viver da melhor forma possível, você deve viver para o seu Criador. Ele te formou e Ele conhece cada detalhe, cada necessidade que você tem. E é nele que nós devemos buscar a satisfação. É em direção a Ele que nós devemos ir. É em direção a Jesus Cristo que nós devemos caminhar diariamente. Porque olha que interessante o que Jesus fala para os discípulos nessa ocasião aqui, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se a gente olhar por si só é simples, é demonstrar amor, é viver em amor. Mas qual a dificuldade então de demonstrar esse amor? Olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que demonstra amor por mim, Jesus falando. Qual a dificuldade da gente demonstrar esse amor então? A gente conhece um outro texto bem conhecido, bem falado, que é o resumo dos mandamentos. Porque quando a gente fala em mandamentos, automaticamente nossa mente nos leva lá para os 10 mandamentos, né? Mas qual é o resumo deles? Mateus 22, 37 a 40. Você talvez saiba esse versículo de cor. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja bem, não é só os 10 mandamentos um resumo disso, é um resumo de toda a lei e os profetas. Um resumo de tudo o que está antes de Jesus na Bíblia, quando a gente acha difícil interpretar, está aqui. Ame a Deus em primeiro lugar e ame o próximo como você ama a você mesmo. E por que é tão difícil fazer isso? Porque quando a gente para ver esse resumo, a pergunta é: eu e você vivemos dessa forma aqui, diariamente? Eu e você vivemos demonstrando isso diariamente para as pessoas que estão à nossa volta? Ou em muitos momentos a gente está amando mais coisas do que pessoas? Em muitos momentos a gente está buscando desenfreadamente conquistar coisas para mostrar que a gente está bem. Em muitos momentos a gente está buscando posses, em muitos momentos a gente está buscando prazeres, em muitos momentos a gente está buscando mais e mais sabedoria, mas a gente está deixando Deus de lado porque eu preciso conquistar, eu preciso demonstrar para as pessoas que eu sou uma pessoa digna de caráter, respeito e tal. Mas aí é eu que tenho que demonstrar. E isso não funciona. Porque nós estamos deixando de amar o próximo simplesmente porque o próximo pensa diferente de mim. Nossas ideias não batem, não fecha, é ele para cá e eu para lá e pronto, vamos viver assim. Nós estamos julgando o próximo por causa do que alguém falou a respeito do próximo. Olha, eu ouvi dizer que o fulano de tal falou isso, está vivendo dessa forma e tal, então vamos bloquear ele. Não quero mais papo. Não, sou indiferente com essa pessoa porque eu ouvi falar. Peraí, a fake news que é tão falada, né? Nas nossas redes sociais, é falado e falado. Olha, busque a fonte, é confiável.
Mas muitas vezes a gente bloqueia pessoas da nossa vida porque alguém falou algo a respeito dessa pessoa. Quando o correto deveria ser, olhando para a Bíblia, procurar essa pessoa e dizer, olha, vem cá, não entendi bem isso, me explica direito, vamos acertar isso aqui, porque eu não estou em conformidade com isso. Mas o que a gente faz? Afasta. Isso não é amor. Isso não é amar o próximo. Porque fala em amar o próximo como a nós amamos a nós mesmos. Muitas vezes a gente não quer isso. E a gente não quer olhar para o próximo com o olhar de Cristo para ele. Isso não é amor. Olhar simplesmente já julgando. Casamentos hoje são desfeitos porque eu quero ser amado do meu jeito. Eu preciso ser amado e eu preciso achar e encontrar aquilo que eu acho correto. E aí eu não quero abrir mão do que eu acho que eu necessito, porque meu cônjuge não está me entregando amor, então já que ele não faz isso, eu também não vou fazer mais. Já fiz a vida inteira, já me doei, mas nunca recebi, então não quero mais. E aí gera um problema. Porque simplesmente o que eu acho é mais importante do que o próximo. O que eu acredito é mais importante do que a Bíblia diz para ser feito. O que eu acredito é muito mais vantajoso para mim do que eu abrir mão de algumas coisas para poder me doar para essa pessoa. E eu estava pensando sobre isso, eu lembrei de uma expressão que eu ouvi há muitos anos atrás, que está cheio de crente Gabriela por aí. Me perdoem as Gabrielas, então nada contra o nome. Você sabe o que é um crente Gabriela? Um Gabrielão? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. Esse é o Gabriela. Eu sou assim e pronto. Nada vai me mudar, porque é o meu jeito. E aí anula todo o fruto do Espírito, que traz paz, traz longanimidade, traz domínio próprio, traz mansidão, enfim. Eu sou assim, é o meu jeito e ponto. Só que Cristo muda vidas. Quando Cristo entra na nossa vida, aquilo que a gente fazia antes já não é mais adequado. Quando a gente olha para o próximo, agir como eu agia antes já não é mais conformidade com a minha vida em Cristo. Mas também tem muito crente peruca aí. Usando umas expressões que me veio à mente. O que é o crente peruca? O crente peruca é aquele que ele está no corpo, mas ele não está ligado. Ou seja, pessoas que querem estar na igreja, pessoas que querem receber bênçãos, pessoas que querem estar presente em algumas celebrações, mas não querem se envolver. Não, eu já tenho tantos afazeres na minha vida que eu não preciso mais um para mim, não. Pessoas que querem chegar ao céu, mas não querem demonstrar Cristo na sua própria vida diária de amor para com o próximo. Pessoas que querem simplesmente receber algumas coisas, mas não querem se comprometer, principalmente e também com a igreja. E quando eu falo a igreja, somos nós aqui. Porque eu só quero receber, mas quando eu tenho que me doar, eu não estou tão ligado assim, então eu prefiro continuar recebendo. E aí a pergunta fica mais evidente, para onde você está indo? Mas a questão é, como você está indo? De que forma que a sua caminhada, e quando você pensou ali para onde eu estou indo, a sua resposta, que eu falei que pode ser simples, mas são respostas diferentes, talvez se eu fosse perguntar aqui, cada um tem algo que pensou como direção. Mas como nós temos caminhado a nossa vida de fé, como nós temos andado em conformidade com aquilo que a gente já recebeu, como a gente tem demonstrado para as outras pessoas o amor de Deus. O versículo 21 que a gente leu antes, fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Para caminhar em direção à eternidade é necessário amar a Deus. É necessário amar a Cristo, é necessário nós nos despirmos de nós próprios. Não é eu me amar mais. O texto fala que nós devemos amar o próximo como nós amamos
a nós mesmos. Mas não é eu me amar mais do que eu amo o próximo. E o interessante é que o versículo não para por aí. Ele continua. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha, se nós guardamos os mandamentos de Deus, se nós temos vivido em conformidade com aquilo que a gente já entendeu dele e já recebeu dele, a gente está amando Deus. A partir do momento que nós estamos dizendo, eu não sou tão importante assim, Cristo é mais importante na minha vida, eu vou viver adequadamente com relação a isso, seremos amados pelo Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você quer manifestações de Deus na sua vida? Busque Jesus. Você quer manifestações de Cristo na sua vida? Ame-o diariamente. Busque viver uma vida em conformidade com o que você tem recebido dele. Busque saber que ele deve ser o centro da sua vida e não você. É para você amar o próximo como você ama a si, mas às vezes a gente se ama tanto que a gente se coloca num pedestal e aí nós nos achamos melhores do que os outros. Mas isso não é demonstrar amor para os outros. E aí eu não vou conseguir receber dele porque eu não estou conseguindo demonstrar o amor dele para as pessoas. Porque muitas vezes a gente se coloca nesse pedestal achando que nós somos cabeça e não cauda. Não, eu sou filho do rei, eu mereço do melhor. E aí a gente deixa de olhar para quem está no nosso lado. A gente deixa de demonstrar o amor para as pessoas que estão ao nosso lado. E olha o que a Bíblia fala sobre isso, um texto bem conhecido também, Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Quando eu faço algo, não é para mim aparecer. Não é para que as pessoas vejam, olha, aí a fulano de tal está fazendo boas coisas. Não, não é por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerar os outros superiores a nós mesmos. Aí vocês dizem, isso aí é difícil. E não vou dizer que é fácil. Deixa eu te perguntar, essa tem sido a sua prática de vida? Colocar os outros como superiores a você mesmo? É difícil, mas é possível, sabe por quê? Porque quando você coloca Cristo como referência da sua vida, quando é Ele quem governa a sua vida, quando é Cristo que te dá a diretriz para o seu viver diário, se torna muito mais fácil você olhar com os olhos de amor. Se torna muito mais fácil você olhar e não ver os defeitos em si, mas saber que você pode ajudar uma pessoa a se aproximar dele e conhecer ele. Andar humildemente com Deus é saber que você está aqui para fazer ele conhecido. Você pode ser um vaso usado por ele. Você pode ser uma pessoa que mesmo na sua incapacidade, ele te usa para transformar vidas. Nós falamos aqui no início, antes, quando a gente se reúne com os voluntários que vão servir em cada departamento, que nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui como mordomos, nós estamos aqui como garçons. Porque o nosso papel é servir, não é aparecer. Talvez você não saiba o que funciona em cada departamento aqui na igreja, mas para nós estarmos aqui hoje, e você que está em casa, estar ouvindo e assistindo, tem muita gente envolvida por trás disso. Tem pessoas que deixaram o conforto do seu lar e vieram para cá bem mais cedo, para poder programar e deixar tudo preparado para quem chega aqui. Para deixar tudo preparado para quem está em casa assistindo, ter possibilidade de chegar até aqui, mesmo que virtualmente. E aí, quando a gente entende isso e coloca Cristo como o nosso padrão de vida, quando a gente coloca Cristo como a nossa referência maior, fica muito mais fácil caminhar, fica muito mais fácil olhar para os percalços da vida e saber que Ele tem nos ajudado e nos fortalecido. Mas para andar da forma correta,
na direção correta à eternidade, para colocar esses mandamentos em prática na minha e na sua vida, também é necessário ter uma conduta coerente. Eu tenho falado sobre isso aqui no decorrer, é você viver em coerência com aquilo que você já tem recebido de Deus. Um outro texto que é bem conhecido, e você certamente já falou ele, Salmos, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Olha, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é feliz aquele que não imita a conduta dos pecadores. Como é feliz aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. A sua conduta tem sido diferente do meio onde você vive, ou você tem sido só mais um lá no meio? A última vez que eu ministrei aqui, uma outra expressão de um tipo de crente, né? Eu falei sobre o crente 007. É aquele que é um agente secreto, ninguém sabe que ele é crente. E aí você não causa diferença no meio onde você está. Você não produz impacto na vida das pessoas, e não deve vir de nós esse impacto, mas de Cristo em nós, porque Cristo é a esperança da glória. Mas quando a gente vive em conformidade com o que Cristo já tem nos ensinado, e nós vivemos em conformidade buscando nos aperfeiçoar nele, as pessoas vão ver Cristo em nós. E aí a gente não vai fazer isso de sentar na roda dos escarnecedores, não vai seguir os conselhos dos ímpios. E quantas pessoas a gente tem visto desistir no meio da caminhada? Pessoas que por anos andaram com Cristo e de repente você vê indo por outros caminhos, escolhendo novas condutas, escolhendo os prazeres da vida, porque ouviram conselhos de ímpios, porque porque imitaram a conduta dos pecadores, porque se assentaram na roda dos escarnecedores, dos zombadores. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. Eu e você somos capazes disso? Não. Agora, quando a gente coloca Cristo como centro da nossa vida e a gente passa a buscar e andar em direção a Ele, isso se torna automático, porque a gente tem prazer na lei do Senhor. A gente tem prazer em conhecer ao Senhor. A nossa satisfação está em conhecer a palavra de Deus. Você conhece Bíblia? Você sabe o que fala a Bíblia? Eu sei, do todo eu sei. Mas você conhece livro a livro? Você já leu a Bíblia completa pelo menos uma vez na vida? Eu até gostaria, né? Mas o meu tempo não me permite fazer isso. A gente tem aqui na igreja, toda quinta-feira, um estudo bíblico da palavra de Deus, que passa pela Bíblia toda. O interesse deve ser seu. Se eu quero conhecer, eu me esmero em fazer isso. Quantas horas por semana a gente não passa vendo Netflix ou Amazon, mas não tem tempo para conhecer um pouquinho mais de Deus e aprender um pouquinho mais dele? A nossa satisfação está na palavra de Deus? Ou simplesmente está naquilo que eu quero fazer no meu dia a dia? Porque o que chama a minha atenção, onde está o nosso coração, é o que vai mover o nosso dia a dia em conformidade ou não com aquilo que a gente tem aprendido. Procure viver o Evangelho de uma forma simples, sim, mas uma forma que vai impactar a vida das pessoas. Não por causa sua, mas por causa de Cristo, do que Cristo tem feito na sua vida, impactado a sua vida. Viver o Evangelho de uma forma simples nem sempre é fácil, mas em Cristo é possível viver isso sim. Em Cristo,
É possível nós colocarmos em prática aquilo que parece ser duro na caminhada. Olha, é tão difícil em alguns momentos, mas com Cristo, se Cristo está no barco, tudo vai bem. Se Ele está com você, mesmo nos momentos mais difíceis, você tem a convicção de que Ele está contigo e Ele te fortalece. E uma coisa que é muito difícil para todos nós, na caminhada da vida, no nosso dia a dia, e que a gente fecha o coração geralmente, é quando se fala em relação a perdão. Porque isso atrapalha a nossa caminhada de vida. Isso machuca o nosso coração muitas vezes, e a gente fica reticente com relação a perdão. Mas olha o que fala Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em quem? Em Cristo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Cristo já fez isso por mim e por você. Agora é a gente fazer o mesmo. Fazer da mesma forma. Mas a gente fica presos em mágoas, presos em ressentimentos, e a gente não coloca em prática aquilo que Jesus já nos ensinou a fazer. Porque Ele sabia o quanto eu e você, nós seríamos rebeldes, o quanto eu e você, com o nosso pecado, nós afrontaríamos Jesus. Ele sabia que aquela dor que Ele sofreu naquela cruz foi por causa de mim, foi por causa de você, e mesmo assim Ele me amou, Ele te amou, Ele se entregou. E Ele está dizendo, olha, faça o mesmo para com o próximo. Assim como Jesus fez por você, vai e faça o mesmo. Jesus sabia o quanto o nosso pecado feriria Ele, mas mesmo assim Ele nos amou. Como eu falei, eu pisei num prego e fiquei alguns dias com bastante dor. Hoje ainda não está bom. Já está bem, muitas pessoas dizem, e aí, já está caminhando? Estou, graças a Deus. Não posso correr. Firmar no chão dói um pouco. Passei a manhã aqui, em pé, por uns 40 minutos, está dolorido. Isso tem me impedido de talvez fazer algumas coisas como eu gostaria. Mas o ponto é, eu sei a dor que eu estou sentindo. E o pecado faz isso conosco. A falta de perdão faz isso conosco. Porque só você sabe o que você está sentindo. As pessoas te olham, aparentemente está tudo bem, mas lá dentro está tudo destruído. Não, mas aquela pessoa não quero perdoar de jeito nenhum. Aquela pessoa comigo não tem como. E aí a gente está dizendo assim, Jesus, o que tu fez naquela cruz por ela não valeu de nada. Por mim, eu até mereço, mas ele não. Aquela pessoa não. E a falta de perdão nos impossibilita de caminharmos da maneira adequada em direção ao que é nos proposto, que é a vida eterna. A falta de perdão nos deixa como que travados. E a gente não gosta de falar sobre isso. Porque mexe na nossa dor. E muitas vezes a gente acaba se sentindo sozinho. A gente acaba se sentindo só. E como eu falei antes, sem saber para onde ir, sem ter uma direção. Mas o interessante é que o próprio Jesus não permitiu que isso acontecesse. Olha o que o texto continua falando. Versículo 16 e 17, Jesus disse, olha, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês.
Versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Amados, quando você achar que está sozinho, quando você achar que não dá mais, lembre-se que o Espírito Santo, o doce Espírito, está do seu lado, para te auxiliar, para te ajudar, para te consolar, para te fazer lembrar aquilo que você já aprendeu de Deus. É Ele quem te faz lembrar, é Ele quem te traz à mente aquilo que você já sabe, é Ele quem te dá a visão correta da vontade do Pai para você prosseguir mesmo no meio da dificuldade. Para que eu e você tenhamos a visão adequada dessa caminhada rumo ao Pai, o Espírito nos conduz. O Espírito Santo nos mostra qual é a melhor vontade do Pai para mim e para você. E o melhor de tudo, se você aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, se você convidou Ele para morar em você, e você disse, Deus, a minha vida pertence a Ti agora, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, o Espírito Santo está em você, Ele habita em você, você não está sozinho em momento algum. Não significa que sua vida não vai ter problemas, muito pelo contrário. Não significa que as tentações não vão vir sobre você. Significa que na hora da angústia, na hora da tentação, Ele vai providenciar o escape para você, que é o que fala lá em Romanos. Não sobreveio tentação maior do que a gente pode suportar. E isso o Espírito Santo nos conduz e nos faz lembrar que Ele está conosco em todo o tempo. Deus não tenta ninguém. Quem geralmente erra é eu e você, porque lá no início, lá em Adão e Eva ainda, o que foi que levou eles a pecar? Talvez você diga, o diabo. O diabo leva a culpa por muita coisa. Quem nos leva a pecar é a nossa própria cobiça. É o que a gente almeja como sendo algo principal naquele momento, e aí a gente deixa Deus de lado, e a gente vai lá e mete o pé. Mas é a gente que escolhe. O inimigo lança a seta, ele lança o dardo, ele lança a sugestão, a opção é minha e sua. A gente olhar para o nosso alvo ou tirar os olhos dele vai fazer com que a gente negocie em alguns momentos. Porque se eu não tenho um alvo claro, a minha vida é essa, o rumo é esse, em algum momento eu vou abrir mão disso. E aí eu vou pecar. Eu vou acabar cedendo. Mas Cristo nos dá a direção certa. Cristo nos dá a forma certa. Através do Espírito dele, Ele nos conduz. Ele nos faz lembrar de tudo que Ele já falou para nós, para que possamos, de certa forma, não é por esse caminho. O meu alvo é lá, não é aqui. Não é essa encruzilhada aqui, é reto. O prêmio da soberana vocação não é aqui. E quando a gente pensa sobre isso, quando a gente pensa em desistir, muitas vezes, é o Espírito que nos faz lembrar que o amor dele está ali. Eu comentei de manhã, lembrei agora, creio que já faz quase um mês, que um irmão nosso aqui no nosso meio se acidentou, Dalmiro, e passou por um momento bem difícil. E aí, quando ele saiu do hospital, a gente como igreja celebrou isso, porque foi bem grave, ele teve costelas quebradas, pulmão perfurado, quebrou perna, assim, enfim, foi bem difícil. E quando ele saiu do hospital, no momento eu não consegui estar no hospital, mas logo depois eu fui até a casa dele para visitar ele, eu pude falar com ele. Dalmiro possivelmente está nos vendo agora. O quão bom era poder compartilhar com ele. A gente se entristece e chora com os que choram, mas a gente se alegra também com aqueles que se alegram. É tão bom poder ver ele, que tem essa possibilidade de continuar a caminhada, mesmo que estando ali imobilizado, mesmo que estando ali com muita dificuldade, com muita dor ainda, celebrar a Deus pelas vitórias alcançadas. Poder orar junto com ele e saber que a gente pode continuar nessa caminhada, nos dá uma alegria muito imensa.
mas o contrário também é verdade. Essas últimas semanas fui em alguns velórios, e é triste de ver que ali se findou a oportunidade de caminhar adiante. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para a vida das pessoas que estão partindo, a gente vê só, olha, essa pessoa deixou um legado e demonstrou que o viver dela era em Cristo. E isso nos traz alegria, porque a esperança é reencontrar essa pessoa lá no céu. Mas quando se finda a caminhada, sem esperança, é triste demais. E aí, para nós, o olhar para onde a gente está indo e como a gente está indo, faz toda a diferença. Porque em muitos momentos a gente perde a paz com relação a várias circunstâncias. Mas o que Jesus fala aqui é muito interessante, versículo 27 de João 14. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Você não precisa viver angustiado, você não precisa viver preso em seus medos. Isso ficou cravado lá na cruz. Jesus já levou a minha e a sua dor. A gente não precisa viver aprisionado, porque o que a gente precisa é de paz. Então, se a gente precisa de paz, a gente precisa de Cristo. É Ele que é a paz, é Ele que nos deixou esta paz. No momento que mais a gente precisa, no momento que mais parece que as coisas estão a ruir, é nele que a gente deve buscar a segurança e a confiança. É Ele quem vai nos ajudar, e essa paz que vem dEle, que excede todo o entendimento, eu sei que em muitos momentos é difícil lidar com várias circunstâncias, mas quando a gente corre para Cristo e se refugia nele, e entrega para Ele as nossas dores, é Ele quem nos dá a paz. É Ele quem nos capacita a continuar prosseguindo, ir adiante. Porque o caminhar seguro na luz, o viver em comunhão, tanto com os irmãos para com Deus também, é necessário que a gente busque forças em Cristo. É necessário que a gente busque o caminho, a verdade e a vida. É Ele que pode governar a nossa vida da melhor maneira possível. Enquanto a gente não entrega as rédeas da nossa vida para Ele, a gente vive dando cabeçada, a gente vive em dificuldade, a gente vive frustrado. Porque parece que Deus não olha para mim. O fato é, Deus está com o braço estendido. O seu braço não está encolhido, o que fala em Provérbios. Ele está prestes a nos dar a mão. O problema é que muitas vezes a gente vira de costa para Deus e diz, eu vou viver a minha vida do meu jeito. E aí quando eu preciso dele, Deus, eu estou aqui, só que em muitos momentos a gente não tem nem forças para chegar diante dele. A gente não tem forças para orar, a gente não tem nem o hábito e nem forças para querer ler e conhecer da Bíblia. E é ela que nos faz conhecer ao Pai. É ela quem nos aproxima da vontade do Pai. É ela que nos ajuda e nos permite chegarmos até Ele como somos e deixar Ele transformar, porque Ele não quer nos deixar como estamos. Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos moldar segundo a vontade dEle. Só se chega ao Pai mediante Jesus. Permita que Ele direcione sua vida. Permita que Ele te conduza, mesmo que seja por lugares difíceis, Ele está contigo. Permita que Ele trabalhe na sua vida e permita que nós como igreja possamos caminhar juntos com você. Nós vamos cantar uma música que é esse texto que a gente falou em forma de música. Mas eu quero convidar você a fazer desta canção, desse texto, uma oração para você, entre você e Deus. Que você permita a Ele trabalhar na sua vida. Romulo, pode colocar o próximo slide ali com os telefones, por favor? Mas permita que a gente, como igreja, também possa participar dessa caminhada. Permita que a gente, como igreja, possa te ajudar a olhar para algumas coisas. Se você tem dúvidas com relação ao que a Bíblia diz, se você
não está entendendo alguma coisa de alguma forma, tem o telefone do pastor Davi ali. Ele é responsável pelo ensino aqui da igreja. Entra em contato com ele, manda um WhatsApp para ele. Davi, eu não estou entendendo isso aqui, me ajuda. Eu quero aprender mais da Bíblia, mas não sei como, me ajuda. Se você na sua caminhada de vida está passando por dificuldades e você não sabe como proceder em alguns momentos, procure a mim, procure a Paula. Está ali também o telefone. Está aqui, eu aponto para lá, mas está aqui. A gente vai ter o maior prazer em poder caminhar com você. Se você é mulher, procure a Paula. Diz, Paula, eu preciso de uma ajuda nessa caminhada. Tem algumas coisas que estão difíceis para mim. Me procure. A gente vai caminhar junto e o importante, eu e a Paula não somos a resposta. Jesus é a resposta. A gente vai te ajudar a olhar para Ele. A gente vai te ajudar a se aproximar dEle. Mas se você tem uma caminhada de vida com Cristo já, mas você entende que você quer fazer algo a mais, você quer se doar, quer se entregar de fato, você quer servir da maneira correta para te ajudar na sua caminhada, procure o pastor Felipe. Ele é o líder dos ministérios aqui da igreja, ele vai te ajudar a você focar, ele vai te ajudar a você entender em que área você vai trabalhar. E esse trabalhar é doar amor, nada mais do que isso. Permita que a gente caminhe com você, mas acima de tudo lembre-se do que Jesus falou. O versículo 3, lá no início, quando a gente começou, fala que, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus foi preparar esse lugar e Ele prometeu voltar e nos levar para estarmos junto a Ele. Viva de acordo com isso. Viva ansiando por isso. Viva colocando isso como algo principal na sua vida. De viver de acordo com o que você tem recebido dEle. O resumo de tudo que eu falei é viva de acordo com Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu viverei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará.
Pai, nós te agradecemos pelo teu amor que nos envolve. Te agradecemos porque tu deu a vida do teu filho naquela cruz para que nós experimentássemos uma vida em abundância. Obrigado, Jesus, porque tu nos amou primeiro e continua nos amando mesmo no meio das nossas imperfeições. Pai, nos ajuda, Senhor, na nossa falta de fé. Nos ajuda a olharmos para ti e entendermos que o teu olhar de amor pelas pessoas é algo que tu já fez por nós também e que nós consigamos ver com os teus olhos, Deus. Ó Pai, nos ajuda a entender mais desse amor, nos ajuda a amar mais a ti cada vez mais. Nos leva, Pai, para casa em segurança, mas acima de tudo, Senhor, que a nossa semana possa ser cheia do teu amor, Senhor, que possa ser transbordante na nossa vida, Jesus. Ó Pai, que nós possamos entender que não são coisas, mas é a pessoa de Cristo quem vai nos levar para frente. Que nós possamos estar com os olhos fitos na tua vida, Senhor. Que a tua vida possa resplandecer na nossa vida, Senhor, para que pessoas possam te conhecer como verdadeiramente tu és. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos encerrar essa celebração com mais uma música, mas antes de encerrar, no início deu para algumas pessoas dar uma olhadinha, agora falar para todo mundo, algumas pessoas acabaram chegando depois. Nós temos, passando por esse corredor aqui, na última sala ali à esquerda, está acontecendo um bazar. Por que a gente está promovendo esse bazar? A gente tem, como igreja, um ministério de ação social, que a gente doa alimentos para as pessoas, doa roupas, recebe bastante coisa, então a gente manda bastante coisa. E nesse momento a gente entendeu que por causa de toda a pandemia era necessário a gente ampliar de alguma forma. Porque cada pessoa que recebe uma cesta básica de mantimento, a gente dá uma Bíblia junto. Então o dinheiro desse bazar vai ser usado para continuar entregando amor. São coisas com preços bem acessíveis, coisas de boa qualidade. Algumas irmãs se dispuseram, vieram durante a semana, algum tempo separando algumas coisas. Então, dê uma passadinha ali, dê uma olhada. Esse dinheiro vai abençoar vidas. Não é para a igreja só em si, o fato não, mas é para continuar entregando amor. Muitas vezes, no decorrer da pandemia, pessoas passaram por dificuldades financeiras. Aí a gente tem como dar uma ajuda para a pessoa de repente comprar um remédio ou comprar um óculos, como aconteceu já. A pessoa estava sem óculos, eu sou um que sem óculos eu só vejo vulto aqui. Então a gente pôde dar essa assistência com o Ministério de Ação Social. Então todo o dinheiro revertido ali com esse bazar vai ser voltado para continuar amando pessoas. E você faz parte disso. O seu amor pode ser estendido dessa forma também. Então depois do culto, depois da celebração que a gente vai ter aqui da última música, dê uma passadinha ali, dê uma olhada, se você não se preparou hoje pelo menos, mas no decorrer vai ter mais pra frente também, né, Paulo? Ontem a gente teve um evento para mulheres aqui na igreja, que foi uma bênção, e esse bazar também estava funcionando desde ontem. Jesus possa abençoar a sua semana, você possa ter uma semana abençoada, abençoadora, no nome dele. Bem, convido você a se colocar de pé neste momento e a celebrar com alegria ao Senhor.
Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus.